Oi, Estamos com o Cíntia! time completo! É isso aí! Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bom? Bem-vinda! Obrigada. Gente, eu tô bem feliz. Cíntia, muito obrigada por você receber. Deixa eu desligar isso aqui, que eu sempre coloco a musiquinha pra gente começar. Mas antes de falar com você, deixa eu falar com o pessoal aqui que tá entrando. O pessoal já vai compartilhando, manda aí para todo mundo. Pega esse aviãozinho que a live hoje vai ser limpeza, organização, mais emoção. E a gente vai falar como que é a organização da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso trabalho, ou seja, em todo o ambiente que a gente está inserido, como que essa organização ela interfere na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. E eu quis trazer aqui, claro, né, Kênia, que já está comigo sempre, né, parceiraça, sócia maravilhosa, não preciso nem falar dela, depois ela fala, mas a gente quis trazer a Cíntia, que tem aí um trabalho belíssimo no Instagram. Ela não é só organize, ela tem um outro perfil também, que depois ela vai falar mais do que ela faz, né, que ela ensina a gente aí também a se organizar aqui no Instagram, nas mídias sociais. Então, assim, é ouro. Hoje, se você quer aprender, se organizar a sua vida, fica nessa live, manda para todo mundo. E eu quero que Kênia faça as honras, né? Comece aí, mande. A gente sempre pede, né, para falar, mas eu vou deixar a Kênia falar para apresentar você melhor, Cíntia. Isso, Enquanto a gente Cíntia. compartilha aqui com todo mundo. Então vamos lá, Cíntia. Que bom que tá você aqui com a gente hoje, né? E a gente espera fazer muito mais lives, assim, com bastante conteúdo, que eu sei que você tem bastante coisa para falar. E assim, hoje a live, ela realmente é muito importante, porque principalmente para nós que temos aí uma carga dupla de atividades, é trabalhando fora, é trabalhando em casa, é família, é filho, a gente às vezes fica muito perdido em relação ao que fazer em casa. Então a gente sabe que tem uma importância muito grande a organização que a gente está, o meio em que a gente vive, ele choca muito com a nossa saúde mental. E aí eu queria ouvir você, como expert no assunto, falar pra gente como que a gente faz para poder organizar isso daí, né? Qual a Antes importância? disso, só não te cortando, mas cortando, Kênia, quero que ela se apresente, né? Fale ali como é que é o trabalho Claro, dela, faz uma desculpa, é que é a primeira vez apresentação. que eu apresento. Tá tudo certo. Vamos Tá organizar isso valendo. aqui. É isso mesmo. Bom, meninas, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite. Para mim é uma alegria estar aqui falando com vocês sobre isso, porque eu realmente sou uma entusiasta da organização, porque não só eu acredito, como eu vivencio. Então, quando a Mari me chamou para falar de organização e saúde mental, para mim elas são intimamente ligadas, né? Uma vida desorganizada leva a um dano muito sério à saúde mental. Então, eu acredito que a gente organizar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa casa, organizar tudo, porque tudo pode ser organizado. Isso tudo organizado vai contribuir, de fato, né, para uma qualidade de vida, para uma saúde mental e outras saúdes, né, saúde física, financeira. A organização, ela só traz benefícios, né? Uhum. Mas me apresentando rapidamente, eu sou personal organizer há 6 anos. Tenho o Instagram aqui, o Organize Você Mesma, onde eu procuro contribuir com as pessoas mostrando esses benefícios da organização, né? Para que as pessoas se sintam aptas a organizarem a própria casa, a própria vida, né? Então, por isso que ele Organize Você Mesma. Para que as pessoas acreditem, né? Que cada um pode fazer por si mesmo, né? E aí eu tô aqui, né, diariamente dando a minha contribuição, estimulando para que as pessoas, né, de fato, se permitam se organizar para poder vivenciar os benefícios, né? Então, eu acredito muito, gosto, pratico e tenho o maior prazer, a maior alegria de falar com isso, quanto mais na companhia de vocês. Então, vamos lá, vamos seguir aí com a organização que vocês pensaram, que eu tô à disposição. Agora vai, Kênia. Agora vai organizado. Agora tá organizado. Vai, Kênia, pode começar aqui. Ok. Cíntia, a gente quer ouvir um pouco sobre a sua expertise em relação
como é importante, né? A gente sabe que tem uma importância de se manter o local onde a gente vive, o ambiente, organizado. Então, fala pra gente um pouquinho qual é essa importância. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. Então, quando a gente tem um ambiente organizado, seja o nosso ambiente de trabalho, seja a nossa casa, o nosso ambiente de estudo, de um hobby, de qualquer atividade que a gente venha fazer. Quando a gente tem aquele ambiente organizado, a gente tem mais praticidade, a gente tem mais foco, a gente sente um bem-estar. Por quê? Porque a gente não fica se distraindo com aquela bagunça, a gente não fica perdendo tempo procurando as coisas, a gente não perde justamente o foco da atividade principal que a gente está se dispondo a fazer, se envolvendo com aquele ambiente que está desarmônico. Então, a importância de ter um ambiente organizado é para isso, é para a gente encontrar nossas coisas com facilidade, é para a gente focar na atividade principal, para a gente fazer uma coisa de cada vez, porque justamente essa bagunça, ela distrai a gente e além de tirar do foco, a gente começa a fazer várias coisas e não termina nada. E isso vai sobrecarregando a nossa mente, né? Esse ambiente que ele não é organizado, ele fica visualmente poluído, ele nos traz uma energia de cansaço, uma energia de desânimo. Então, não é nada positivo a gente viver num ambiente desorganizado. Então, a organização é justamente o oposto. É para colocar cada coisa no seu lugar. É para que a gente tenha foco em uma atividade por vez. É para que a gente ganhe tempo, para que a gente sinta um bem-estar de estar fazendo aquela atividade, para que a gente seja mais produtiva, exatamente para a gente fazer as coisas mais bem feitas e uma por vez. Porque há uma impressão de que quanto mais coisa você faz, melhor você é, né? Mais produtiva você é. Isso é um engano muito grande. Na verdade, a gente sobrecarrega todo o nosso organismo, né? Porque além da nossa mente, a gente sente, às vezes, dores no corpo de tanta contração, de tanta tensão. Então, a organização, ela vem para trazer esses benefícios, né? Da praticidade, da facilidade da gente encontrar as nossas coisas, de estar num ambiente em que a gente se sente bem, em que a gente se sente leve para fazer aquela atividade, seja atividade profissional, de lazer, do que for, né? Então, o ambiente organizado, ele é fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, para o desenvolvimento das nossas atividades. Uau! Que show! Pessoal, Não é? quem quiser... Tudo a ver. Não, você viu, né? Carioca, então já viu que o negócio está esquentando. Brasília tá frio, né? Não sei como é que tá aí no Rio, Cíntia, mas aqui tá friozinho, gostoso, mas tá esquentando essa live. E olha, pessoal... eu tô esquentando, já tô ficando até vermelha que eu tô vendo, porque eu adoro falar disso. É muito bom. Legal. Pessoal, inclusive, quem quiser fazer pergunta, já pode colocar aqui. Tá? O pessoal aqui que não segue a Cíntia, não segue a Kênia, já começa a seguir, porque é conteúdo todo dia, né, Cíntia, que você tem. Mas agora, levando todo esse começo que você colocou aí, levando toda essa informação, agora eu queria perguntar para a Kênia, psicóloga, nossa querida aqui, que tem esse conhecimento também, tem aí já uma expertise na saúde mental. E eu queria perguntar para você, Kênia, qual a relação, agora vai pegar, qual a relação entre a organização e a saúde mental? Vindo de uma psicóloga, o que você traz para a gente aí como informação, Kênia? Então, a organização, ela tem tudo a ver com a saúde mental, né? Primeiro porque quando a gente vive cercado pela desordem, a gente se distancia muito também do que realmente nós somos, né? Porque a gente precisa ter uma organização. Não é só uma organização mental, mas é uma organização por inteiro. Porque externa, o que a gente é externa. Então, se você está num ambiente desorganizado, com certeza você está se demonstrando e demonstrando para as pessoas que você está desorganizado por completo. Então, nós ficamos meio perdidos no meio dessa bagunça, né, exterior, e é o que é o nosso reflexo interior. E o fato da gente manter um ambiente organizado, a gente sabe que é desafiador, principalmente para a gente que tem aí uma carreira para poder tocar, tem a família para poder cuidar, mas a gente sabe perfeitamente que é compreensível, né? Às vezes a gente se atrapalhar em algumas coisas por causa da nossa rotina. Só que a proposta da live hoje, inclusive, é fazer a gente enxergar melhor que o ambiente em que vivemos, nós precisamos cuidar.
E isso faz transformar, na verdade, um cuidado do lugar onde a gente vive, a gente transforma de uma maneira muito positiva, né, aquilo que está ao nosso redor. Então, se nós estamos organizados mentalmente, com certeza a nossa casa, o nosso ambiente também está organizado. E também é o contrário, se você está ali desorganizada no físico, né, durante ali no seu ambiente, a sua mente também está desorganizada. Então, a gente precisa começar a arrumar de dentro para fora e aproveitar aí as dicas da Cíntia, que eu tô doida para saber. E olha só, a Kênia falou uma coisa muito interessante a respeito dessa questão da organização, principalmente mental, porque assim, nós mulheres, né, trazendo agora a sardinha para nós, a gente tem uma habilidade bem, bem grande em relação a essa harmonia mesmo num ambiente, por exemplo, familiar. Eu já falei aqui em outras lives, eu falo inclusive nos cursos que eu dou, que a mulher ela tem esse controle emocional tão grande que quando ela não está bem emocionalmente, ela não está organizada, parece que a casa inteira desorganiza, inclusive os bichinhos, cachorro. Os filhos começam a perceber que, ai, mamãe não está muito legal, marido já fica meio assim assustado, né? As outras pessoas da família começam a observar assim que não está muito bem, cachorro já fica meio arredio, porque a gente tem esse domínio, a gente tem essa eu digo assim que é um dom mesmo, sabe? Que Deus nos deu para poder regular emocionalmente esse ambiente. E parece que assim, quando, não sei, a percepção que eu tenho, a Cíntia vai falar isso com mais prestreza. Existe essa palavra? Destreza. Ai, com mais qualidade. Não, ela que existe sim. Que, de fato, quando a mulher, né, trazendo aqui para a mulher, quando a mulher ela está desregulada emocionalmente, o ambiente dela acaba trazendo esse mal-estar. E quando ela toma atitude, eu não sei se alguém já passou por isso, assim, não, para tudo, que agora eu vou dar faxina em casa, vou limpar tudo. Parece que quando ela termina, parece aquele estresse que estava extremamente alto, ele começa já a baixar, começa a dar essa sensação. Isso, de fato, na organização, Cíntia, acontece? Assim, com mulheres, assim, eu acredito que o seu contato maior também seja mulheres. Sim. De fato, acontece isso? Acontece sim. Eu acredito muito também na questão da energia do ambiente associada a tudo isso, né? Porque justamente quando a gente não está bem com a gente mesmo ou com algum problema, e isso vai refletindo na nossa casa, essa energia fica muito pesada, né? E nós, mulheres, a gente tende também a querer dar conta de tudo, né? A gente, muitas das vezes, se coloca numa posição de tem que estar bem, a casa tem que estar perfeita, aquela famosa não repara na bagunça, aquilo não, né, não pode acontecer. Então, assim, a gente também se cobra muito. E o que eu costumo dizer é que organizar não é aquela casa de capa de revista, aquela casa de novela, porque aquela casa, ela não tem vida, ela não tem o dinamismo do dia a dia, ela não tem as pessoas tirando as coisas do lugar. Então, assim, a casa da gente, ela pode e deve ser organizada, mas sem essa busca da perfeição, sem essa busca da capa de revista. A gente tem condições de ter uma casa super organizada, mas uma casa funcional, uma casa prática, uma casa que vai refletir a nossa rotina, as nossas necessidades. E nenhuma casa é igual de ninguém. Eu jamais organizaria a casa da Mari como eu organizaria a casa da Kênia. Cada uma tem a sua realidade, a sua necessidade, e a gente precisa respeitar isso. Então, assim, a gente não pode, tanto quanto mulher, se cobrar para ter essa casa perfeita, porque isso gera também uma sobrecarga mental na gente muito grande. Então, assim, a organização, a gente tem que viver os benefícios dela. A gente tem que usar a organização a nosso favor, e não ela ser mais um peso que a gente mesmo coloca nas próprias costas, sabe? Ela tem que vir para nos libertar. Nos trazer justamente essa facilidade, essa praticidade para o dia a dia. É dessa forma que eu vejo, é dessa forma que eu acredito, né? E são as experiências que eu tenho com as minhas clientes, com as minhas alunas, que a gente vai trocando e vai percebendo o quanto tirar esse peso do perfeccionismo é importante para a gente se permitir ter uma casa organizada. Uau! Essa questão que você falou, uma casa
com as coisas fora do lugar, não que esteja desorganizada, mas equivale a uma casa que tenha vida. Isso é sensacional, porque de fato, assim, aquelas pessoas que são muito metódicas, que não pode tirar do lugar, você vê que são pessoas que sofrem de uma certa forma emocionalmente, porque elas querem viver essa vivência mesmo, dessa relação de que tudo precisa estar no lugar, tudo precisa estar impecável, e não aproveita, por exemplo, a bagunça do filho. Não aproveita aquele momento de descontração para assistir um filme, o pé no sofá, né? O copo que está ali sem problema porque você está curtindo, porque está assistindo de repente um filme. E isso mostra, né, essas coisas de uma certa forma fora do lugar, não desorganizada, mas mostra aí essa questão de que ali há um movimento de vidas que estão nesse ambiente. Mas a partir desse raciocínio, eu queria te perguntar, Cíntia, quais são os principais desafios que a pessoa, né, essa pessoa dentro desse ambiente, ela enfrenta para organizar? Baseado nisso que precisa gerar esse movimento da vida, mas tem esse desafio. Qual é? Antes de você responder, já tem uma galera aqui colocando aqui perguntas. Pessoal, coloca as perguntas aqui. Aproveita, já encaminha. Tá vendo que tá fazendo sentido para vocês? Encaminha essa live para o máximo de pessoas que você puder. E jorra coração para poder subir aí e a gente aproveitar essa live que tá extremamente organizada. É verdade. Bom, vamos lá. Vou falar aqui dos dois principais desafios que eu vejo, né? O primeiro deles é entender a diferença entre arrumar e organizar. É uma diferença que parece não ter diferença, mas eu vou explicar aonde está a grande linha que separa a arrumação da organização. Eu ouço muitas pessoas falarem, eu vivo arrumando a minha casa, mas a minha casa nunca está arrumada. Realmente, arrumar é um eterno enxugar de gelo, né? Não dá certo. Por quê? Porque arrumar, você está querendo meio que esconder aquela bagunça. Você quer se livrar daquele problema. Então, você começa a colocar as coisas nos lugares aleatórios para justamente acabar com aquilo. Na verdade, você quer se livrar daquela bagunça. Então, de forma rápida, aleatória, você vai colocando dentro das gavetas, dentro dos armários, e aí tem aquele momento de aparência de tá tudo certo. Mas o que acontece depois? Depois você não sabe onde você colocou as coisas. E aí você vai perder tempo procurando, você vai se desgastar emocionalmente, porque você vai se aborrecer, aquilo vai demandar tempo de você vai se prejudicar em outras coisas, ou você vai chegar atrasada, ou você não vai levar o que você precisava levar. Então, arrumar é uma falsa impressão de que você está fazendo certo. Quando você organiza, é completamente diferente. Você cria um sistema na sua casa. Você cria uma lógica, porque cada coisa tem um lugar certo para ficar. Tem que estar no cômodo certo. O que você mais usa tem que estar mais fácil de você encontrar e não no lugar mais difícil. Então é criada toda uma lógica para que aquilo se mantenha, para que aquilo faça sentido para você e para que seja prático, para que seja funcional. Então o primeiro desafio é das pessoas entenderem que arrumar não é a mesma coisa que organizar. E o segundo desafio é que muitas das vezes as pessoas se empolgam com essa coisa da organização. Não, agora eu vou ser organizada. E o que acontece? As pessoas querem ser organizadas da noite para o dia. E aí elas saem retirando tudo dos armários de uma vez. Tipo, hoje eu vou acabar a live, eu vou organizar o meu guarda-roupa. Aí pega, tira aquilo tudo de dentro do guarda-roupa, coloca em cima da cama, daqui a pouco tá usando a sala e fica aquele mundo de coisa espalhada, com a montanha de roupa, e a pessoa não sabe por onde começar. Por quê? Porque não é assim que a gente começa. A gente não pode começar tirando tudo de vez. Por quê? A gente não tem a prática, a gente não tem a experiência, a gente não tem a agilidade para criar esse sistema de organização da noite para o dia. A gente precisa aprender, a gente precisa praticar. Então, o mais importante é que você comece aos poucos. Eu vi, já respondendo, Mari, já sendo aqui ousada, eu vi que uma pergunta era por onde começar a organizar. Eu quero aproveitar esse gancho de não começar retirando tudo de vez. Você deve começar aos poucos. E por onde? Começa por onde mais te incomoda. Pode ser a sua gaveta
de roupa íntima, aquela gaveta de utensílio da cozinha que geralmente é bagunçada. Pode ser uma gaveta do seu escritório de trabalho. Então comece por pequenas gavetas e aí aos poucos você vai aumentando para uma porta de armário e vá fazendo aos pouquinhos. Para quê? Para que você adquira prática, para que você entenda como aquilo funciona e para que você se motive. Porque se você tirar tudo de vez e não conseguir devolver para o lugar, você vai aumentar a sua bagunça e pior, você vai se frustrar. Você vai achar que você não é capaz, você vai achar que a organização não é para você, você vai achar que aquilo não funciona, e aí olha quanta coisa você está colocando na sua cabeça. Então, o fato de você começar aos poucos e começar pelo que mais está te incomodando naquele momento, além de na prática da organização ser um exercício, uma habilidade que você vai construindo, você também vai se motivando. Você vai vendo que você é capaz, de que aquilo funciona. Ah, se hoje você fez uma gaveta, amanhã você consegue fazer duas. Semana que vem você já vai estar fazendo uma porta de armário inteira. E aí você vai vendo os benefícios que a organização começa a te trazer e você vai acreditando que você pode sim ter uma vida organizada. Então, os dois principais desafios são esses. Entender que organizar é diferente de arrumar e começar aos poucos. Começar pelo que mais te incomoda. Uau! Uau, arrasou. Meu Deus, arrasou. Não, você falando, eu fiquei imaginando aqui quais são os pontos da minha casa que estão extremamente desorganizados e que eu preciso de organizar. Agora falando de, né, Kênia, agora falando aí, né, você trouxe sobre a organização, eu vou para o outro extremo, perguntar aqui para a nossa psicóloga. Kênia, me diz uma coisa, né? Você já imaginou aí, eu também já vi aqui, eu não posso nem mostrar aqui como é que tá meu... Porque senão vai brigar comigo, mas tá tudo bem, aqui a gente tá mostrando bonitinho. Mas, Kênia, né? Indo já para o outro extremo, né? Eu queria que você falasse pra gente como que a desorganização, olha só, a gente tá falando o que fazer, mas como essa desorganização ela pode afetar o nosso bem-estar emocional. Tanto nosso quanto das pessoas. Falando nesse contexto também desse ponto mesmo de como que isso pode trazer, sei lá, de repente estresse, pode trazer angústias, mas olhando para essa desorganização e colocando também a sua experiência, Kênia, no momento que você pensou da sua gaveta ou daquele cantinho, quais foram as emoções que trouxe para você agora? Porque para mim foi, dá licença que eu tenho que arrumar ali. Então, a princípio, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Eu não sou a melhor pessoa para falar de organização. Eu fiquei lembrando, quando você falou utensílios da gaveta da cozinha, eu fiquei, opa, eu lembrei agora. Eu lembrei de diversos potes de sorvete que tem, eu tô colocando tudo um dentro do outro. Colecionadora. Oh, meu Deus. Então, na verdade, a desorganização, ela afeta, sim, o nosso bem-estar e o bem-estar de outras pessoas. Isso daí é nítido. Por exemplo, quando a gente cria, na verdade, um hábito, né, o hábito de estar no ambiente organizado, a gente se sente até chocado quando entra num lugar onde está bagunçado. Porque a gente não sabe mais viver dentro do caos. Então, se a sua casa é arrumadinha, você vai na casa de uma pessoa, né, por exemplo, e vê que está bagunçado, você não se sente confortável. Então, você já se acostumou, você criou o hábito. Então, a desorganização, ela traz pra gente uma angústia. Então, você precisa, na verdade, se convencer que organizar a sua casa também é organizar a sua mente, né? Isso tem tudo a ver. Então, o bem-estar, a qualidade de vida da casa, ela depende de vários fatores, né? Como, por exemplo, criar a rotina. Você precisa criar uma rotina de organização. E aí, você ter ali atividades, ações que você pode ali, e nos membros da família, contribuir para a arrumação da casa, a organização. Não é fazer faxina todos os dias, que eu acho que, até a Cíntia mesmo concorda, que faxina todo dia não é isso, né? Não é certo. Não, por favor, fala que não. Não é legal. Por favor, fala que não. Por favor, fala que faxina todo dia não. Não mesmo, não mesmo. Não, né? Então, a gente precisa criar rotinas para a gente planejar as nossas atividades para que não fique cansativo e seja uma coisa equilibrada para todo mundo. Porque quando a gente está num lugar onde está organizado, a gente também tem a mente organizada, né? Então,
organizar é essencial, sim, para viver em harmonia, para você ter ali um ambiente que te traz ali um equilíbrio, né, na sua rotina. Porque você consegue realmente curtir mais tempo com a família, você consegue ter momentos de hobby, você consegue até dormir até mais tarde, por exemplo, né? Pra gente que tem jornada dupla aí de trabalho, a gente, final de semana, às vezes, a gente quer descansar e a gente, não, eu não posso dormir até mais tarde, porque eu tenho que lavar uma roupa, porque eu tenho que, né, fazer uma limpeza na casa mais complexa. Então, assim, a gente precisa se organizar. Então, se você está com tudo arrumado, você pode se beneficiar disso mentalmente. É descansando mesmo, dormindo mais, é você saindo mais, curtindo a família, né? Fazendo algo que te dê prazer. E o prazer, ele é essencial para você viver bem. Então, realmente, a desorganização, ela afeta o bem-estar da pessoa. Sensacional. Arrasou. E Cíntia, tá, agora falando, né, a Kênia trouxe aí essa questão, né, como que isso afeta a nossa vida emocional, e agora eu quero também ir para o outro extremo com você. Como lidar com a desorganização das outras pessoas nesse ambiente que a gente quer manter aí organizado? Como é que você faz para você compartilhar aquilo que você quer organizar ou aquilo que você quer deixar pelo menos arrumado, que a gente já entendeu a diferença de organizar e de arrumar? Como é que você lida? Como é que você ensina pra gente como fazer com essas pessoas? A gente, né, leva, ou a gente tranca no quarto? Qual é? O que é que a gente faz? Olha, eu posso dizer que é o maior desafio. Por quê? Porque a gente não tem poder de mudar o outro, né? A gente não tem controle sobre a outra pessoa, né? Então, assim, como a gente não tem esse poder de mudar, de controlar, a gente tem que encontrar uma solução pacífica, né? Para administrar essa questão. E aí eu penso em 3 possibilidades. A primeira delas, eu acho que tem que ser o diálogo. Eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas que moram com a gente ou que trabalham com a gente, para que aquelas pessoas entendam a importância que a organização tem para a gente. Não é uma conversa de convencimento ou de ficar apontando erros, fazendo reclamações. É uma conversa para mostrar, olha, eu sou uma pessoa organizada, a organização ela tem valor para mim, ela me ajuda dessa forma, dessa maneira. Então eu gostaria que você entendesse, eu gostaria que você respeitasse, porque isso é um valor para mim. Ter a minha casa, o meu local de trabalho é importante para mim, eu preciso dessa organização. Você pode dar até alguns exemplos de como a organização te beneficia, para que aquela pessoa entenda o valor que aquilo tem para você e ela passe minimamente a respeitar isso. Porque, infelizmente, as pessoas que são organizadas, às vezes elas sofrem de um preconceito. São chamadas de pessoas que têm toque, pessoa que tem mania, até as virginianas. Então, assim, as pessoas sofrem o preconceito de que aquela pessoa chata, aquela pessoa metódica. Então, por isso que eu acho que é importante o primeiro passo ser o diálogo, para mostrar o valor que a organização tem para você, para a partir daquele momento que a pessoa entender, você estabelecer uma relação melhor. O segundo passo que eu entendo ser importante é a questão do exemplo. Como a gente não tem o poder de mudar nem de controlar as pessoas, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quando a gente serve de exemplo, quando a gente mostra a importância que a organização tem para a nossa vida, quando a gente mostra os benefícios que ela nos traz, isso pode ser um estímulo para que a pessoa do lado se permita aprender, se permita conhecer, a começar. Então, eu acho que o exemplo das suas atitudes, e mais uma vez lembrando, não é reclamando no ouvido da pessoa, não é obrigando a pessoa a fazer. É você fazendo por você fazendo a sua parte, o que você acredita que é bom para você. Então, a partir do momento que você pratica isso naturalmente na sua vida, você vai estar sendo um exemplo e, quem sabe, um estímulo, uma motivação para o outro. E o terceiro passo que eu vejo é que dentro dessas possibilidades, você envolver a pessoa na organização. Por exemplo, dentro de casa, conversa com seus filhos, com seu marido, mostra essa importância, mas também distribui umas tarefas, envolve as pessoas no processo. Se forem crianças, transforma numa atividade lúdica, que pareça uma brincadeira, para aquilo ir crescendo naturalmente. Então é muito importante que de uma forma harmônica, de uma forma tranquila, as pessoas participem daquele momento, para que elas comecem a perceber o valor que tem para você e naturalmente elas vão começar a se beneficiar daquilo. Então,
Então, é uma construção, sabe? É o diálogo, é o exemplo, o envolvimento. Eu acho que se a gente for seguindo esses passos nessa crescente, a gente começa a construir um ambiente mais aberto de fato, a organização entrar e ali ficar. Porque eu sempre brinco que, assim, uma pessoa que se tornou organizada, ela não volta a ser desorganizada. Eu não conheço. Se alguém conhecer, me apresenta. Mas as pessoas que se permitem se organizar, elas vivem uma outra vida, realmente a coisa muda, né? Então, é esse caminho que eu imagino para a gente lidar com essas pessoas que ainda não estão no mesmo ponto que quem decidiu se organizar está. Uau! Uau! Eu tô aqui só... É impressionante. Esses passos que você trouxe aí também fazem parte, né, do bom relacionamento familiar, nas nossas relações interpessoais, porque, de fato, nada que uma boa conversa ou, principalmente, o exemplo fale maior do que se tratar aí de uma discussão, trazer outros problemas e desorganizar também essas relações que só trazem malefícios para a nossa saúde. Eu entendo. Agora, Kênia... Até porque, eu não te cortando, eu até entendo que tem que ser uma atividade prazerosa. Quando a gente fala em família, né, a gente pensa assim como um todo. Porque é tão gostoso mesmo a gente entrar num ambiente que está arrumado, né, que está limpo, você permanecer ali, você tem até tempo de se curtir mais. Então é muito legal a gente distribuir as tarefas, ser parceiro, porque ali não é encarar o serviço doméstico como algo que seja ali só da mulher, só da mãe, mas é de todo mundo, a gente está no mesmo ambiente, a gente está no mesmo lugar. Então, se todo mundo contribuir, fica até prazeroso, fica até gostoso, mais porque leve. você consegue fazer... você consegue fazer em menos tempo essa atividade, você consegue ali, todo mundo tem ali, ver como é difícil você manter, proporcionar, então você conscientiza a pessoa, você traz a pessoa para conscientização de que ela vive num ambiente que precisa ser organizado, então dá trabalho. Arrumar as coisas dá trabalho. Então, ela vai pensar 2 vezes mais na hora que ela for fazer alguma coisa que possa prejudicar, assim, bagunçar a casa, por exemplo, bagunçar o ambiente lá, bagunçar a gaveta sei lá, a gaveta da cozinha, igual eu tô lembrando aqui agora. Kênia ficou traumatizada com a gaveta da cozinha, hein, Mari? Tô achando, hein? Eu imagino que deve dar uma confusão a gaveta dela. Nada agora, que não possa ser resolvido. Nada. Verdade. Vamos fazer uma live em movimento aí para mostrar como é que está a sua casa, a sua cozinha, né? Vamos mostrar como é que está. Eu não vou mostrar não vou mostrar a gaveta, não. Kênia, agora me diz uma coisa, assim. A gente brinca tudo, mas a gente sabe que tem questão de hábitos que a pessoa tem, que é por conta de transtornos, de repente, que ela tem. E dentro, né, da sua prática clínica, existem alguns transtornos, ou se fato existe algum doença que a gente pode dizer assim, da saúde mental, que como resultado traz essa desorganização? Sim, tem, Mari, tem bastante, né? Na prática clínica, a gente sabe que as pessoas, por exemplo, tem pessoas que têm depressão e às vezes ela está num estado em que ela não consegue cuidar dela. Então, imagine cuidar de um ambiente. Então, ela não consegue. Não porque ela não gosta ou porque ela não quer. É porque ela não tem mesmo energia para fazer isso, né? Ela se entrega completamente. E isso a gente trata muito no setting de terapia. A gente precisa, na verdade, quando a gente vê que existe essa possibilidade da gente estar um pouco desestimulado, a gente precisa primeiro pensar em coisas positivas, né? É essencial para a saúde você ter a sua positividade em relação, frente às demandas da vida. Então, o que você pode fazer? Você tem que relembrar como que é se manter uma mente sadia, você manter um ambiente que
você possa ficar bem, confortável, ter qualidade de vida, você também precisa comprovar que a estabilidade emocional que você tem, ela é primordial ao bom funcionamento do organismo como um todo. Então, reduzir até mesmo as enfermidades que você tem no ambiente, porque tem pessoas que conseguem ficar doentes mesmo, e quando você está num ambiente que ele está sujo, que ele está desorganizado, a pessoa faz piorar, né? Como é gostoso você entrar num ambiente que ele está organizado, que ele está limpo, e de repente, e principalmente quem está doente, já tem o fator da doença, já tem um fator ali emocional que tá desestimulado a ter coisas boas, né? Pensamentos bons, porque está agravado pela doença. Então, dentro do ambiente, ele faz ficar mais para baixo ainda, né? Então, eu estava até lendo uma revista, um artigo desses dias agora, de uma neurologista lá falando sobre a importância de cuidar da desordem emocional e física. Inclusive, quando a gente expõe o paciente, que ele já está exausto ali por causa da doença, dos sintomas que ele tem, do sofrimento que ele tem, você expõe essa pessoa a esse tipo de ambiente. Então, além de diminuir essa vulnerabilidade. Não, vulnerabilidade, gente, é isso. Tá? Sensibilidade à pessoa de doenças. Então, é organizar a mente. Então, é essencial você controlar isso daí, né? Essas emoções. E você também ter o seu ambiente em si mais organizado. Isso melhora muito, porque a gente precisa lembrar que o ser humano é biopsicossocial e espiritual. Então, tudo envolve a gente. Então, nós ficamos... ao redor de nós, temos várias situações que podem promover a nossa saúde emocional. Então, se a gente descuida de qualquer fator que vá nos prejudicar, isso aí ele pode trazer péssimas consequências, né? E a gente precisa buscar equilíbrio. Se a casa da gente está desorganizada, a gente está desequilibrado. Você pode observar. Se você ainda não se observou, começa a se observar. Quando você começa a deixar as coisas em cima, por exemplo, toalha em cima da cama, sapato jogado num canto, louça suja, você já acorda desestimulado no outro dia, você já fica cansado só de olhar, não vai atrás para arrumar. Então, a gente precisa organizar, né? Não só o ambiente que nós estamos, mas também a cabeça, porque isso faz bem. Organizar também faz parte da saúde mental. Tem uma pergunta aqui, já para passar para a Cintia, que eu acho que é bem interessante, também tem uma para você, mas como você falou, eu vou passar para a Cintia. Eu acredito que sim. Tem como organizar ambientes muito pequenos, Cíntia? Tem, sim. Na verdade, qualquer ambiente ele pode ser organizado. Que a gente tem a ilusão de que o ambiente pequeno é mais difícil. Ele se torna mais difícil se a gente tiver coisas em excesso. Então, a dificuldade de organizar um ambiente pequeno não é pelo tamanho do ambiente, é pela quantidade de coisas que a gente tem dentro dele. Então, a gente precisa fazer essa avaliação de que se tudo que tem ali dentro, realmente a gente precisa. Geralmente, não. Mas se a gente chegar à conclusão de que sim, aí existem técnicas de organização para conseguir encaixar isso naquele ambiente. Com produtos organizadores, com móveis modulados, aí a gente vai buscando as ferramentas. Mas o ideal, o mais importante é refletir se tudo que está dentro daquele ambiente realmente é importante estar ali. Mas seja um ambiente pequeno, um ambiente grande, tudo pode ser organizado, tá, gente? Um ambiente familiar, um ambiente profissional e profissional de toda a natureza, tudo pode ser organizado. Ó, você falando isso, eu lembrei de uma... Não sei se você já ouviu falar, Cíntia, a respeito do que se fala a respeito da lei do vácuo. Que para você tirar... Muitas vezes a gente precisa tirar, né, esse espaço, desocupar esse espaço daquilo que a gente não usa, daquilo que não serve mais, ou daquilo que a gente precisa jogar fora, né, que muitas vezes a gente pode reaproveitar, ou pode doar, ou pode jogar fora. E isso, às vezes, a gente não faz por um apego, né, seja ele emocional, ou seja mesmo por alguma coisa que você queira ficar de qualquer jeito, aquela roupa que você fala assim, não, quando eu emagrecer, eu vou usar.
Mas a lei do vácuo fala muito sobre a questão que muitas vezes aquele espaço ele está tão cheio, se você não desocupar, nunca você vai dar espaço para o novo chegar. E muitas vezes a gente não entende, a gente não percebe por que a gente não entra nesse movimento mesmo de chegar o novo, de encontrar novidade, desse ar, porque a gente se apega a essas coisas que talvez nesse ambiente que ele parece ser pequeno, mas isso que você falou, às vezes não é porque é pequeno, é porque ele está muito preenchido e você não dá essa oportunidade de chegar, da chegada do novo. Você tem muito isso, ou Cíntia, em relação quando você vai ensinar suas alunas, ou mesmo, né, nas clientes que você atende, desse apego que a pessoa tem, que ela não quer se livrar, e mesmo que você fale para ela, olha, uma oportunidade aqui de você trazer coisas novas, se atualizar. Existe isso ou isso é uma ilusão? Existe muito. E você tocou num ponto que eu super concordo. Na organização a gente chama do famoso desapego, né? Tem gente que tem verdadeiro pavor ao ouvir uma personal organizer falar de desapego. Acha até que quando a personal vai na casa que ela vai sair jogando tudo fora, né? Para esclarecer, personal organizer não joga nada fora. Mas o importante do desapego é justamente isso que você falou. É abrir espaço para o novo. Muitas pessoas acreditam que desapegar é uma perda. É você abrir mão das coisas que você tem. Então, por isso que as pessoas têm esse temor de desapegar. E, na verdade, eu vejo o desapego exatamente como você falou, uma oportunidade de se abrir para o novo. Seja o novo você ter mais espaço na sua casa, seja o novo você poder até adquirir novas coisas, seja o novo você poder contribuir com uma pessoa fazendo uma doação, ou até mesmo você vendendo alguma coisa e ganhando um dinheirinho. Então, o desapego eu vejo ele como oportunidade e não como perda. E outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, quanto mais coisas a gente tem dentro da nossa casa, mais espaço a gente precisa, mais mobília a gente precisa, mais limpeza, mais organização, mais dinheiro, mais tempo. Então, mais coisas, elas puxam todos esses outros mais. Então, quando a gente tem realmente só o que a gente precisa, e aí eu não estou falando para ter um vestido, uma bolsa, não. É ter de fato o que realmente faz sentido a gente ter. O que de fato a gente gosta, o que de fato usa. Não ter aquela coisa para a tal da data especial que não existe, 31 de fevereiro. Não existe isso de ficar guardando para uma data especial que nunca vai chegar. Por que você não usa hoje? É aquela história da gente não saber o dia de amanhã. E também eu acho que quando a gente deixa de usar as coisas, a gente está desvalorizando aquilo. A gente está desvalorizando o nosso trabalho para ter conquistado. A gente está desvalorizando o presente que uma pessoa nos deu. Então, assim, não faz sentido a gente ter coisas simplesmente para ter, para encher a casa. Então, além desse monte de trabalho que a gente vai ter, de energia, de tempo, de dinheiro, de móvel, de faxina, de tudo isso, a gente se sobrecarrega emocionalmente. Porque você sabe que você tem aquilo tudo. Você, muitas das vezes, até se culpa de não estar usando. Ou então você fica guardando uma coisa, eu não gostei daquilo, mas foi fulana que me deu, eu gosto tanto de fulana. E aí você fica com aquele apego por causa de fulana e não por cada coisa. Sabe? Então, a gente vai criando tantas desculpas na nossa cabeça para a gente ter aquele monte de coisa que às vezes a gente não se dá conta. E aí você vai perceber quando você faz uma mudança, que aí você tem que tirar tudo de dentro de casa. É verdade. Você vai perceber quando você tem uma mudança na sua rotina, uma mudança de trabalho, uma mudança de alguma atividade. Caramba, eu tinha isso, para que eu guardei isso? Por que eu nunca usei? Então, assim, às vezes só alguns grandes movimentos é que fazem a gente se dar conta. Mas a gente não precisa esperar por eles. A gente pode provocar esses movimentos e fazer um desapego aos poucos. Também é como eu falei, não sai também jogando tudo fora. Então agora eu vou jogar tudo fora. Não! Vai aos pouquinhos, vai experimentando a sensação, se prepara para aquele momento, não sofre com aquilo, entendeu? Vai com a mentalidade de que você vai estar criando uma nova oportunidade, seja a que você escolher, mas que você vai estar abrindo uma nova oportunidade para você viver melhor, para você ter um ambiente mais saudável, mais harmônico, mais prazeroso, porque no fundo, é isso que vale, é isso que conta, né? A gente tá feliz, a gente tá bem, né? Uau.
Eu concordo Hora muito com a de sua bater fala. palma de pé. Exato. Uhul! Eu concordo muito com a sua fala, porque assim, a gente tem muita mania de guardar, por exemplo, eu tô vendo aí a sua cristaleira atrás, cheio de taças lindíssimas aí. Eu tenho certeza que você usa isso daí, você não deixa só para visitas, e é o que a gente precisa fazer na nossa vida. A gente não pode comprar as coisas só que tem isso aí é de mania, né? Isso aí vem de família, nossas mães, por exemplo, não, isso aqui é para visita, né? Isso aqui deixa para visita. Não, você não pode Mas fazer isso com você. Pode falar. Mas eu vou te falar a verdade. Antes de eu viver essa transformação que a organização fez na minha vida, porque eu não fui personal organizer a vida inteira, essas taças, elas estavam guardadas dentro de uma caixa. Quer dizer, dentro das caixas. Tá? Uhum. E algumas eu ganhei de casamento e algumas caixas eu nunca nem tinha aberto. Olha. Então, se tivesse vindo quebrado, ia estar quebrado e eu não ia saber. Até que um dia eu falei, não, peraí, não é para isso. Não é para data especial, não é para os 20 anos de casado. Então, eu resolvi, eu comprei a cristaleira, eu tirei tudo de dentro e aí realmente eu passei a usar. Por quê? Tá fácil de pegar, tá na minha cara. Eu não preciso esperar um motivo, uma data especial para usar. O dia que eu quiser tomar um vinho, eu só vou vir aqui abrir e vou pegar a taça. Eu não vou ter que desembalar, procurar a caixa, ou então não vou nem me lembrar onde ela tá. Aí já até passou. Então, isso que a organização, ela traz. Por isso que a gente tem que saber o que a gente tem. As coisas têm que estar fáceis de serem acessadas, para que isso se torne natural. É claro que num dia de um aniversário você vai caprichar mais numa mesa, você vai colocar uma coisa mais bonita, tudo bem, mas se no seu dia, amanhã é sexta-feira, você vai abrir um vinho, você vem aqui e pega a taça. Amanhã não tem nada, mas você vai tomar um vinho. Entendeu? E aí no dia do aniversário, você vai tomar um vinho de novo, você pega a taça de novo. Entendeu? E tá tudo bem, e tá tudo certo, entendeu? Então assim, eu tô te dizendo porque eu já fui essa pessoa que guardava as coisas, que tinha pena de usar. Eu tenho uma amiga que tá aqui na live, que se ela pudesse falar, ela ia dizer que era verdade. Eu já fui essa pessoa apegada, com pena de usar, guardando para data especial. Eu não sou mais essa pessoa. Eu tenho muito cuidado com as coisas que eu tenho muito carinho pelas minhas coisas, mas eu uso, porque elas são para serem usadas. Eu tenho que agradecer a essas pessoas que me deram de casamento. Eu tenho que me proporcionar, à minha família, momentos de alegria. E a organização, ela me beneficia nisso, porque hoje está fácil de eu pegar. Tá fácil. É um merecimento, né? Você merece. Não é só as pessoas que visitam a sua casa, você merece. Então, assim, quando você proporciona para você esse merecimento, você fica melhor, né? Você se sente bem. Aí a Juliana, verdade verdadeira. Mas eu acho, Cíntia, que todas nós tivemos isso daí, porque vem de geração mesmo, né? Eu venho de uma família onde guarda isso para quando tiver uma festa, quando tiver alguma coisa. Não, eu sou a festa, eu quero usar agora, entendeu? E realmente tem que ser assim, a gente tem que trabalhar essa coisa na nossa cabeça de não, por que a gente não merece? É só as outras pessoas que merecem o bom. Não, o bom eu também mereço, eu também sou merecedora. E você tem que fazer esse bem a você. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre as vendas de garagem. No Brasil, agora que está começando, né? Lá fora, nos Estados Unidos, isso aí é normal. Mas as vendas de garagem, por exemplo, a gente que tem mania aí de guardar as roupas que não vão caber mais, né? Porque o corpo da gente modifica muito. Então, assim, não tá afim mais daquela roupa, daquele móvel, faz uma venda de garagem, junta com a vizinha, junta com a colega, faz isso. Porque você, além de entrar um dinheirinho, você também desentulha um pouco a sua casa, né? A gente precisa disso, reciclar ideias. E hoje em dia tem muito brechó, né? E assim, eu acho que algumas pessoas ainda têm até um pouco de preconceito em relação a isso, mas também, fora a doação, é também uma oportunidade de você desapegar, porque você pode doar, mas você pode vender para um brechó, né? Tem brechó que compra, tem brechó que troca, aí depende da política de cada um, mas enfim, é um caminho, que como a coisa da garagem aqui no Brasil, como você falou, não é tão disseminada, o brechó já é mais um pouquinho. Então é uma oportunidade de você fazer um dinheiro, de você trocar por uma peça que você queria, que vai ser mais útil para você. Então, assim, o lance é esse. É o que a gente tem, a gente de fato usar, e o que já mais representa a gente,
vida que segue. Tem uma personal organizer que eu gosto sempre de falar dela, chama Mary Kondo, ela é uma japonesa, ela é uma das pioneiras da organização. E ela, dentro, né, da crença dela, da cultura oriental, ela fala o seguinte: quando você decidir desapegar de uma coisa, seja grato por aquilo. Aquilo te serviu em algum momento. Uma roupa que te aqueceu, um livro que te ensinou. Agradeça aquilo para você não só honrar aquela coisa, mas também você deixar ir. Você deixar ir para outra pessoa, para aquilo servir para outra pessoa. Então é muito importante a gente ter os bons sentimentos em relação àquilo. E não o peso, não o sofrimento de, meu Deus, estou abrindo mão. Mas foi Titi que me deu. Sabe? Então, assim, vamos... Tira é o que eu tô falando. O espírito de acumulador de você. Essa dor, sabe? É claro que, assim, é normal a gente ter as nossas coisas afetivas, sentimentais. Tudo bem você ter uma roupinha que foi sua avó que te deu, um brinquinho que foi a titia que te deu. Tá tudo certo, tá tudo bem. Desde que você use... E desde que aquilo não seja num volume absurdo. Porque não adianta você ter 600 brinquinhos que Titi te deu, que você não vai usar 600 brinquinhos. Mas se você tiver um vinho, 2, tá tudo certo. Então, assim, pensa no uso daquilo. Tem muitas ideias, por exemplo, tem aquela roupinha de bebê, de quando você era bebê, de batizado, de bordado, foi vovó. Bota aquela roupinha num quadro. Que você não vai usar aquela roupinha, mas transforma ela em alguma coisa de decoração. Legal. Dar um uso não necessariamente é usar no sentido de vestir, mas é no sentido de decorar, é no sentido de proporcionar aquilo em algum ambiente, sabe? Hoje em dia tem tanta ideia criativa na internet, a gente tem um universo tão maravilhoso de transformar as coisas para dar um uso às coisas, entendeu? Então, o lance da organização é isso, é você ficar com o que te faz feliz. É o que a Mary Kondo fala, que ela fala que te traz alegria. Então, se aquilo te traz alegria, fica com aquilo, usa aquilo, usufrui daquilo. Mas se aquilo hoje não te traz mais alegria, passa para frente, seja grato para que aquilo sirva para outras pessoas, entendeu? Eu acho isso fantástico. É mesmo. Fantástico. E para a gente já ir para o encerramento, está muito bom, mas realmente que a gente tem um limite aqui. Mas para encerrar, Kênia, como que essa organização pode ajudar nesse tratamento aí que você falou, né? De transtorno, por exemplo, a depressão, né? Que as pessoas realmente têm essa dificuldade aí de se organizar, de levantar por uma série de demandas que tem, que a gente não vai entrar no mérito aí. Outras pessoas que têm, por exemplo, TDAH, né? Tem essa de coloca uma coisa no lugar, coloca no outro. Acho que a galera do TDAH aí tem mais essa dificuldade do que o próprio depressão. Mas como que essa organização pode ajudar nos tratamentos psicológicos? Então, primeiro é você compreender que a desorganização, Mari, ela pode ter um impacto negativo. A gente viu aí durante a live que traz muita coisa ruim para a vida da gente, né? Então, na nossa casa, no trabalho, nos estudos, você está desorganizado é estressante, inclusive para o cérebro, né? Então, afeta a nossa capacidade de concentrar, afeta a nossa capacidade de observar. Quem tem TDAH sabe muito bem do que eu estou falando. Então, é ruim sim, tá? E quando nós somos organizados, nós trazemos aí o equilíbrio que nós precisamos, né? Nós geramos ali menos ansiedade, né? Nós temos mais harmonia nos nossos sentimentos, né? Nos nossos sentidos no processamento de informações. Você não desfoca ali daquilo que você precisa estar atento para poder começar a prestar atenção em coisas que estão fora do lugar, né? Então, você fica até as tomadas de decisões que você precisa ter, elas ficam até mais claras, porque você não tem mais o que focar se tudo estiver no lugar. A ansiedade sua dá uma baixada. E lógico que é o melhor, que é sobrar tempo para você curtir a sua vida, para você ter o seu autocuidado, você ter diversão e também você proporcionar às outras pessoas, como a Cíntia falou aí, da grande organizer aí, que ela é qual o nome dela mesmo, Cíntia? Você falou agora? Qual? Não, o que você perguntou? Não entendi. A organizer que você segue ela.
Mary Kondo. Mary Kondo, eu acho que eu já vi essa mulher Uma na televisão. japonesa. Ela tem uma série, não é? Não é? No Netflix. Eu tava Ela tentando tem. lembrar o nome dela. A Ela Mary mesma. Kondo. Então, você entrega aquilo que você tem, que serviu para você, que foi bom, que você lutou por isso, que você se deu como merecimento, você dá para outra pessoa, para ela também curtir aquilo que você Sim. deu. Você proporciona a outra pessoa também, às vezes, a mesma alegria que você teve quando adquiriu. Então, faz parte do ser humano ser organizado. Então, quem está com as suas gavetas da cozinha bagunçada, eu convido todos a arrumarem. Eu vou arrumar a minha. Para encerrar, quase já encerrando, então, Cíntia, fala pra gente aí quais são as dicas mais importantes, porque nada mais do que você organizar, arrumar, mas como manter esse ambiente aí organizado, arrumado a longo prazo? Bom, eu tenho 3 dicas para dar. Boa. A primeira dica é você tem que aprender a organizar, né? E para você aprender, existe um passo a passo, né? Existe uma metodologia para que você construa o seu sistema para que aquilo funcione. Bom, eu aplico no meu curso os 6 passos da organização que eu vou falar resumidamente. O primeiro passo é selecionar, que é o que a gente tanto já falou aqui, o famoso desapego, né? É a gente definir o que fica e o que sai. O segundo passo é a gente categorizar. Que o que significa isso? A gente organizar junto itens semelhantes. Então, as taças estão todas aqui. Os copos têm que estar todos juntos. As blusas todas juntas. Então, a gente vai categorizando, né, por itens semelhantes. O terceiro passo é a gente encontrar o lugar certo. O que eu costumo dizer? Cada coisa tem a sua casinha. Ela tem que estar no cômodo que ela é usada e ela tem que estar no local ideal para ela. O que significa isso? Se você usa mais aquilo tem que estar mais fácil, tem que estar mais ao alcance das suas mãos. Uhum. Se você usa menos, aquilo pode estar num lugar um pouco mais difícil. Então, encontrar o lugar é que vai fazer com que você vá para o quarto passo, que é manter. Quando você seleciona, quando você categoriza, quando você encontra o lugar certo, você consegue manter. O quinto passo é curtir, porque eu acredito que a gente tem que valorizar o que a gente faz. A gente tem que se incentivar, a gente tem que se motivar, eu acho que isso faz bem para nossa saúde emocional, para nossa saúde mental, a gente reconhecer aquele nosso esforço de organizar, a gente sentir prazer em ver aquilo tudo bonito, aquilo tudo funcional, né? Então, o quinto passo é organizar e o sexto é revisar. O que significa isso? De tempo em tempo, a gente tem que revisar. Porque as estações do ano mudam, então a gente precisa mudar a posição das roupas. Às vezes, a gente muda de um trabalho, muda de um hobby, muda de uma atividade física. Então, a gente precisa se adaptar àquela nova rotina. Você pode fazer isso a cada 6 meses a 1 ano, dependendo da sua realidade. Então, para você conseguir manter a organização, você tem que aprender a organizar. Bom. Então, o primeiro passo é aplicar os 6 passos da organização. O segundo passo que eu digo é o seguinte: pegou, usou, guardou. Por quê? As coisas não voltam para o lugar sozinhas. Muitas Deixa eu pessoas chamar uma galera aqui para ouvir isso, porque eu tenho uma galerinha aqui que precisa ouvir. Porque o que eu ouço muitas pessoas falam, mas Cíntia, eu não consigo manter a organização. As pessoas não devolvem as coisas para o lugar. Elas não vão voltar com as próprias pernas. Verdade. Então, você precisa, se você criou um sistema de organização funcional, vai ser fácil de voltar para o lugar, mas você precisa fazer esse movimento. E a terceira e última dica que eu dou é o que eu chamo de fazer a ronda do balde. O que é isso? É você criar uma rotina de diariamente, você separar pelo menos 15 minutos por dia para você recolher e guardar tudo que está fora do lugar. Por quê? Justamente porque as coisas não voltam sozinhas, você precisa fazer esse movimento. E quando você faz esse movimento de recolher e guardar aquelas pequenas coisas diariamente, você não permite que a bagunça se instale. Você não vai ter a famosa cadeira amontoada de roupa, a esteira ergométrica que virou cabide. Então, quando você cria o hábito de fazer essa ronda do balde, por que ronda do balde? Você pode pegar um balde, uma cesta, o que você tiver na sua casa, e ir pegando aquele documento, aquele casaco, aquele copo, tudo que está fora do lugar, vai devolvendo para o lugar. É uma coisa rápida, é a coisa do dia a dia, não é a organização. É a coisa do dia a dia para você devolver para o lugar as coisas pequenas, que são pequenas, mas se você não fizer, elas se tornam grandes. E aí você não vai ter tempo para dormir até mais tarde, e aí você vai ficar sobrecarregada, e aí tudo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você vai chegar à conclusão de que a organização não vale a pena.
Não dá certo, não funciona. É historinha de personal organizer. Então, começa aos poucos, começa pelos 15 minutos. Se no decorrer do tempo aquilo for uma coisa tão natural para você, se você tiver disponibilidade, se você gostar, você aumenta, vai para meia hora. Aí é com você. Mas o importante é começar aos pouquinhos. Então, essas são as 3 dicas. Aprenda a organizar, aplique os 6 passos da organização. Pegou, usou, guardou e faça a ronda do balde pelo menos 15 minutos diários, para não deixar a bagunça subir. Tô vendo aqui, como uma pessoa falou aqui, o lema é sujou, lavou. É a mesma lógica. Sujou, lavou, usou, guardou, quebrou, consertou. A lógica é exatamente essa. Para a gente não deixar com que essa bagunça nos sobrecarregue, né? E contribua para tudo de negativo que a gente falou aqui ao longo da live. Legal. Uau. Que aula! Ficaria horas aqui te ouvindo. Cíntia. Eu também adoro. Arrasou. Uau, que energia boa, sabe? Assim, que acho que você precisa falar mais nos seus stories, viu? Você precisa estar mais presente. Eu aprendo muito com você, com todo o conteúdo, mas você tem uma energia muito boa. Você, assim, precisa falar mais, mulher, né? Ensinar a gente mais aí, porque realmente você é muito boa no que você faz, assim, você agregou muito mesmo a gente. E eu queria aqui que você aproveitasse agora para a gente encerrar, mesmo encerrando esse espaço, para você falar mais sobre o seu curso que você falou, qual o seu serviço, onde as pessoas te encontram. Aproveita esse espaço, é todo seu, vende aí seu peixe, que a gente está aqui já. Eu mesma aprendi muito com você e eu acredito que tem muita gente aqui na live. O pessoal que vai assistir na gravação também, porque vai ficar gravada. Como que faz aí para encontrar você? Como é que você ajuda nós, os desesperados? Primeiro, assim, eu quero mais uma vez agradecer. Realmente, assim, para mim é uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês. Também aprendo muito com vocês. Eu acho que quando a gente tem paixão pelaquilo, né? Quando a gente acredita de fato, né? Cada uma de nós na sua área, é fácil falar, porque a gente vivencia, porque a gente acredita, porque a gente sabe do potencial. Então, realmente, para mim, é assim, imensa gratidão a vocês por essa oportunidade de falar mais um pouco. Realmente, Mari, eu preciso aprender a falar mais nos meus stories, mas porque às vezes você fica até... Não é nem a questão da rotina, às vezes eu não sei nem mais, assim, a pegada, né, qual é. Então, por isso que eu acho que a live, ela é bacana, porque a gente tem a oportunidade de ouvir as pessoas, né. Eu tô lendo aqui algumas perguntas de saber, então isso vai dando ideias, né. Então, a gente ficar nesse movimento é melhor do que a gente ficar ali, né, sem saber. Então, é muito gratificante, realmente é muito prazeroso. Eu sempre digo, né, que eu acredito, eu vivencio e eu acredito no potencial que cada um tem de se organizar. Eu tenho um curso chamado Comunidade Organize Você Mesma, que é um curso totalmente online, que ele serve para quê? Para você, dona de casa, que queira aprender a organizar a sua casa. Eu ensino a organizar tanto na teoria quanto na prática, o antes e depois, todas as técnicas, sugestões, dobras, que as pessoas gostam muito das dobras. Eu ensino tudo isso para que você possa organizar a sua própria casa. É um curso que pode ser para você mesma e é um curso que pode ser para quem queira se tornar personal organizer. Porque eu também tenho um módulo onde eu ensino um negócio de organização. Então, ele serve para tanto você aprender para si mesmo, para aplicar na sua casa, como ele serve para além da sua casa você ter a profissão de personal organizer, com certificado, com tudo direitinho. Então é um curso 100% online, o link está na bio do meu Instagram, vou ter o maior prazer, eu vi que tem uma aluna minha formada aqui também, estava aqui na live, fiquei muito feliz dela estar aqui. Então, assim, porque realmente eu aprendi, né, com as pessoas com quem eu estudei e aprendi vivenciando que quando a gente se abre para a organização, ela transforma a nossa vida. E ela transforma em todos os aspectos, no mental, no da vida prática, o nosso dia a dia, a nossa rotina, os nossos relacionamentos. Então, assim, quando a gente se abre para a organização, a gente só colhe benefícios, né? E são inúmeros, de tempo, de prazer, de descanso, de cuidar mais da gente, né? Até de economizar dinheiro, no caso da profissão, de ganhar dinheiro. Então, tudo é possível quando a gente se abre para isso. Então, para
mim é uma grande alegria, realmente. Vou guardar no coração essa dica de falar mais nos stories. Vou pensar nisso. Vou pensar nisso com mais carinho. E é isso. Então, eu tô no Instagram do Organize Você Mesma. O link tá lá na bio. E como a Mari falou, por causa da organização, eu também comecei a desenvolver uma outra atividade, que é gestão de tráfego. Que, para quem não sabe, é fazer anúncios online, que eu precisei aprender para eu fazer para a organização. Então, eu sou publicitária de formação. Antes de ser personal organizer, eu sou publicitária. Então, eu tive que me atualizar, né, desse novo universo da internet, das redes sociais, para aprender a fazer os anúncios online, né? Então, eu tenho o Instagram de organização e tenho o Instagram de gestão de tráfego lá nos meus destaques também. Quem quiser vai encontrar. Mas, para tudo isso, a gente precisa de organização. O recado que eu queria deixar é, como eu falei lá no início, tudo pode ser organizado. A nossa casa, e tudo, a gente pensa muito só no físico, né? A casa, o ambiente de trabalho, mas a gente precisa primeiro organizar a nossa vida. Organizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas crenças. Para isso, eu acho o trabalho da psicóloga fundamental, para ajudar a gente nesse entendimento, sabe? Fazer terapia é vida, tá? Fazer terapia é vida. Defendo também fervorosamente. Sou uma pessoa que faço terapia. Então, eu acho que a gente precisa aprender a se organizar internamente, organizar o nosso tempo, a nossa rotina, tirar tempo pra gente, pra fazer o que a gente gosta, o que tem valor pra gente. E quando a gente organiza a nossa vida, a gente organiza a nossa casa, o nosso trabalho, o que a gente quiser, seja grande, pequeno, com filho, com 10, com 20, com marido, sem marido, a gente organiza o que a gente quiser. E sem o peso, sem a sobrecarga, sem a cobrança. Porque tudo vai mais natural. E não estou querendo dizer que não dá trabalho. Tudo é difícil, gente. Tudo na vida é difícil. Mas a gente tem que escolher o difícil e tem que saber lidar com o difícil. E eu posso afirmar, se você quiser investir na organização, num primeiro momento vai ser difícil. Mas depois vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais leve. E não é papo de personal organizer. Eu garanto, eu afirmo, eu tenho testemunha de que vale a pena muito investir nessa organização do ser como um todo, interno e externamente. Então, deixa eu parar, porque senão eu falo demais. Isso é paixão pelo que faz. É lindo, exatamente. É lindo. Cíntia, olha só, eu amei. E eu quero, assim, né, contribuir aqui também para falar assim, que de repente você pode até topar, que me veio a ideia aqui agora, da gente fazer mais uma live. Eu não sei se você topa aí para a semana que vem, se você topar, que a gente pode fazer uma live sobre essa questão do peso mesmo. Não sei se Kênia também concorda sobre essa questão, porque eu vejo, né? Eu também trabalho com mulheres, eu tenho grupos de mulheres, e eu vejo muito essa questão da mulher achar que o fato dela estar em casa, organizando a casa, é um sofrimento, é um peso para ela. Tem um curso que eu faço que um módulo fala exatamente isso, não morra em casa. Porque a gente foi criada que ser dona de casa ou cuidar de casa, isso é um peso, sabe? Você leva isso como algo assim, um pesar e você acaba se denegrindo por você organizar a sua casa, manter a sua casa, cuidar da sua casa. E muitas vezes a gente esquece que isso, na verdade, é um privilégio. Quando você tem essa oportunidade de você gerenciar a sua casa, e aí você até mostra isso, que isso pode ser inclusive uma fonte de renda, e quando você aprende, né, que você pode, o fato de você trazer isso, organizar essa casa, fazendo uma coisa, isso também é um ato terapêutico. A Kênia pode encerrar falando mais um pouco sobre isso. O fato de você lavar uma louça é terapêutico, o fato de você cozinhar na sua casa é terapêutico, e isso vai trazer benefício quando você vê os frutos, quando a sua família está harmoniosa. Se você aceitar, a gente pode pensar alguma coisa. E Kênia, também mais uma vez, né? Obrigada. Como sempre, você arrasando. E aí eu quero saber, Cíntia, se você topa, aí a Kênia encerra aí, mas se você topa, a gente pensar em falar alguma coisa sobre isso. Se faz sentido, a galera aqui, ó, muita gente colocando que gostou, que foi muito top. E a gente fala, a gente pensa e bola algum assunto falando sobre esse peso que as pessoas carregam, e a gente pode falar sobre o ressignificar dessa organização e gerar aí uma oportunidade de renda, porque hoje em dia a gente precisa muito.
Exatamente. Ó, já tô dentro, Então, já tô fechou. dentro. Ai, que bom! Parte 2, porque olha só, a gente bateu um recorde, gente. Está mais de 1 hora aqui, 1 hora e 10 minutos. E a galera tá aqui com a gente. Eu tô aqui no outro aplicativo, tem gente também. O pessoal tá colocando aqui. Então, parte 2, organização e saúde mental. A gente vai espremer mais sobre esse assunto. Kênia, encerra aí, fala aí sobre você e vambora pra gente começar a organizar aqui, porque o negócio tá feio. Vamos arrumar a gaveta, Bora. né, gente? Eu tô muito preocupada agora com a minha gaveta. Mas então, gente, obrigada, Cíntia. Muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu espero que a gente faça muitas outras lives. Parceria, vamos aparecer aí. A gente precisa ajudar esse povo que tá aí precisando arrumar as gavetas. Eu sou uma delas, entendeu? Então, Mari também, obrigada, viu, gente? A todos que ficaram até agora. Um beijo para vocês. A gente se vê na quinta terapia, às 21h21, né, Mari? No mesmo horário, no beijo, e com essas maravilhosas aqui, que vão aprofundar mais nesse assunto. E a gente vai combinando aí o que a gente vai falar. Então tá, gente. Beijo, muito obrigada. Gente, pessoal, vai ficar gravado. Já compartilhei para todo mundo. E a gente volta quinta-feira que vem no nosso Quinta Terapia. Beijo. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.